Hello, everyone. Welcome to Língua Inglesa number 1. Today is November 16th, 16 de novembro. Sejam bem-vindos a mais um... Bem-vindos e bem-vindas. Deixa eu ver se só tem bem-vindas aqui. Deixa eu ver se tem os meninos. Não estou enxergando ainda não, mas tem mais 5 aqui que eu não visualizo os nomes. Então, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa, hoje, 16 de novembro, e eu vou começar, então, compartilhando a minha tela com vocês. Ó, se vocês tiverem alguma dificuldade com relação à última tarefa que eu postei, meus queridos, lembrem-se que eu posso, porque eu não finalizei ainda a explicação do conteúdo, eu posso adiar em mais alguns dias, tá? A entrega. Então, não se esqueçam de falar se está tranquilo, não está, para eu verificar isso antes de postar com o professor Teruel. Vocês visualizam aqui o meu Moodle? Today is November 16, we are in class number 5, na aula 5 do quarto bimestre, tá? Aqui estão os slides da aula, vou baixar aqui novamente, para vocês já acompanharem comigo. Chegou algum dos meus estagiários aí, Murilo ou Camila, que eu agora não visualizo mais. Se chegarem, dá... Oi, chegou? Cheguei. Ah, ok, thank you, que agora eu já não vejo mais nada, Murilovski. E aí, Murilo, abrindo um parênteses, deu tudo certo no ENAD, domingo? Como é que vocês foram? Olha, prof, tava difícil a prova, mas eu percebi que eu sabia responder essa questão, pelo menos. Ah, então tá. Era muito extenso só. Cada questão era uma folha 4. Sim, é uma prova muito longa, com textos longos, perguntas dissertativas, né? Mas a gente conversa, então, depois, só para eu saber, assim, sentir mais ou menos como é que vocês foram, tá? Então, para os alunos aqui do Integrado em Química, os alunos dos cursos superiores, ao final do curso, eles têm que prestar um exame que se chama ENAD, Exame Nacional de Desempenho do Estudante, ou estudantil. Que isso dá o conceito do curso depois. Então, que nota os alunos tiraram no ENAD? Vai até 5, então, dependendo da nota do ENAD, nota de avaliação externa, é a nota que o curso de licenciatura em letras terá, tá? Esse é um exame para os cursos superiores. Vocês, alunos do integrado, prestam o ENEM, que é para terem acesso aí a um curso superior. E o ano que vem a gente trabalha mais isso presencialmente, tá bom, meus queridos? So today we are going to not finish, but explain another part of simple past tense, okay? And to be and regular verbs. Eu organizei a aula nós começamos a aula passada e o conteúdo ele é bastante extenso. E quando a gente fala em passado simples, nós estamos falando em passado de todos os verbos, né? A gente pode falar do passado dos verbos auxiliares, que entre os auxiliares a gente considera o principal deles o verbo to be, os verbos anômalos ou os modais, tá? E nós falamos sobre os ordinary verbs, que são os verbos comuns. Então, se ele não é um auxiliar, se ele não é um modal, ele é um verbo comum, tá? Ordinary verb, que significa verbo comum. E entre esses verbos, nós temos os verbos regulares e irregulares. But today I'm going to explain part of it, and next class, Murilo and Camila are going to talk to you about regular and irregular verbs, ok? Na semana que vem, Murilo e Camila continuam, eles vão fazer regência dessa aula deles, tá? Eu peguei da aula passada, dos slides da aula passada, esse slide aqui para dar continuidade. So, what is simple past tense? Para que é que a gente usa o passado simples? Então, vamos pensar um pouquinho aqui em português, ok? We have present, nós temos o presente, o passado e o futuro, os 3 principais tempos. Só que cada um deles aí vai se subdividindo, né? Quando eu falo em passado, por exemplo, em português existem o pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito. In English, que é diferente da estrutura gramatical do português, nós vamos ter mais de um passado. Nós temos o passado simples, nós temos o present perfect,
que é o presente perfeito, ele é praticamente um passado, alguma coisa que começou no passado e continua e se repete. Então, não dá para a gente pensar na estrutura gramatical da língua inglesa com o nosso pensamento na língua portuguesa, tá? Porque algumas formas verbais não existem no nosso português, assim como não existe na língua inglesa, por exemplo, o pretérito mais que perfeito, que é o da língua portuguesa. E nós também, muitas vezes, nem usamos o presente mais que perfeito na fala, né? É mais na construção escrita, não numa linguagem coloquial, mas numa linguagem mais culta. Então, vamos pensar... Vamos pensar um pouquinho sobre isso também, para não confundirmos. So, when do we use the simple past tense? Para nós falarmos sobre ações, estados, eventos, acontecimentos que aconteceram num tempo específico no passado. Titi, como é que eu sei isso? Vamos imaginar uma timeline, tá? Lembra aí no Instagram de vocês, no Facebook, não tem a timeline de vocês? Que é a linha do tempo, e nessa linha do tempo vocês vão postando as coisas que vocês fizeram. Então, se eu consigo identificar quando, imaginem aqui uma linha do tempo. Se eu consigo imaginar um período nessa linha do tempo, eu estou falando de passado simples. Mas como assim, teacher? Não entendi. Eu digo, olha, yesterday I went to a football match. Mentira, né? Vamos falar uma coisa que seja mais verdadeira, que eu não fui em nenhum jogo de futebol. Yesterday I watched Fórmula 1 on television. Did you understand me? Yesterday, I watched Fórmula 1 on television. Ok? Então, se eu imaginar essa linha do tempo, quando na linha do tempo? Eu marco, foi ontem, yesterday. Então, foi uma ação que aconteceu naquele momento, pronto, acabou. Tá? É uma ação que termina, que é finita naquele determinado momento. Embora, meus queridos, muitas vezes esse momento, esse tempo, ele não apareça citado na oração, no contexto, na situação, mas você pode imaginar que ele aconteceu. Por exemplo, I watched a very good movie, ok? So I watched a very good movie. Gente, eu assisti um filme muito legal, muito interessante, tá? Então, eu assisti. Quando? Em algum momento aí no passado. Embora eu não tenha dito, quando eu falo eu assisti, você assistiu, nós assistimos, pelas terminações verbais na língua portuguesa, a gente consegue imaginar que foi no passado. Eu assisto TV todos os dias, eu assisto hoje. Então, presente, eu assisti, passado, eu assistirei ou eu vou assistir, futuro, tá? Agora, no inglês é mais fácil, porque esse passado simples, muitas vezes vocês conseguem identificar pela terminação verbal, e isso Murilo vai explicar para vocês o que seria isso, né? Esse reconhecimento da estrutura dos sufixos dos verbos, que vão classificá-los em regulares ou irregulares, tá? Quando nós queremos citar o horário, usamos expressões como semana passada, ontem, ano passado, e o que vocês quiserem, tá? Last week, last Monday, last Saturday, last year, e assim por diante. Quando a gente quer citar horário, não necessariamente horário, mas quando eu quero estabelecer nessa linha do tempo, quando foi que a ação aconteceu. Foi ontem, anteontem? Foi na quinzena passada? E assim sucessivamente. Tá? Então, pensem a respeito disso. Think about that. Simple past tense. Nós vamos falar do simple past tense do to be e vamos falar do simple past tense about the regular verbs, dos outros verbos regulares. Essa parte aqui vai ficar para you are going to study next class, ok? Então, vamos lá. Quando a gente fala em simple past tense do verbo to be, nós temos que lembrar sempre a estrutura. Quando eu flexiono o verbo em português, eu falo, eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. Certo? Então, percebam que a flexão, a conjugação do verbo,
ela é bastante difícil, dependendo do verbo. Agora, in English, it's easier. Na língua inglesa é bem mais fácil. Por quê? Sempre vai ser assim no passado. Eu vou precisar estar atento às pessoas do discurso. Então, quando for I, que é a primeira pessoa, I, e he, she, it, que são as terceiras pessoas, na forma afirmativa eu uso sempre was. I was happy, he, she, or it was hungry, she was a nurse, it was big. Então, para quem que eu uso was na afirmativa? Primeira pessoa, I. E as terceiras pessoas, he, she, or it, ok? Para as demais pessoas do discurso, eu vou usar o were. Então, vai ser we were, you were, and they were, ok? We were early, you were at school, they were quiet, tá? Lembrando, meus queridos, que o verbo to be no presente é ser e estar, no passado era ou estava, correto? Então, olha, eu estava feliz, ele estava faminto, ela era uma enfermeira, era grande. We were early, nós estávamos cedo, ou seja, nós chegamos cedo, nesse sentido, né? You were at school, vocês estavam na escola, and they were quiet, eles estavam silenciosos, quietos, tá? Então, forma afirmativa, I, he, she, it was, we, you, and they were. Quando nós vamos fazer a forma negativa, basta acrescentar aqui ao was a palavrinha not. Vejam, ó, was not, que contracted fica wasn't. Então, para as mesmas pessoas. I wasn't, he wasn't, she wasn't, and it wasn't, ok? Was not é igual na forma contraída a wasn't. E were not, na forma contraída, fica weren't. We weren't late, you weren't at home, they weren't noisy, ok? Então, eu vou usar a mesma forma verbal aqui do to be, I, he, she, it was, mais o not. We, you, and they were, mais o not, weren't. Então, para fazer negativa com o verbo to be, é o mesmo raciocínio do presente. O verbo to be, ele é um verbo auxiliar, ele é um verbo independente e ele não precisa de auxiliares para passar para negativa e interrogativa, como é o caso dos ordinary verbs, tá? Que a gente vai precisar usar lá os auxiliares do e das para o presente e did para o passado. Mas não pensem nisso agora ainda não, para não confundi-los, tá bom? Então, negativo fica dessa maneira. E como é que a gente faz perguntas utilizando, então, o verbo to be no passado? Simples, olha. Na forma afirmativa, nós temos aqui, they were happy, ok? Eles estavam felizes, ou eles eram felizes, ok? They were happy. O que eu faço para fazer interrogativa? Lembrando que o verbo to be, ele é um verbo auxiliar, ele é independente. Para fazer interrogativa, basta eu pegar o verbo aqui e colocar no início da oração. E o resto eu mantenho igual, ó. They were happy. Were they happy? Estavam eles felizes? Ou eram eles felizes? Were they happy? E aqui um exemplo com was. Eu tenho na forma afirmativa. She was rich. Então, ela era rica. Aqui está o verbo was, né, que é o to be no passado, basta eu colocá-lo aqui na frente e começar a oração com ele para fazer a interrogativa, ó, was, e o resto eu mantenho, was she rich? Ela era rica, ok? E como é que a gente responde essa pergunta com short answer, tá? Então, se eu pergunto, ó, were they happy? Eles estavam felizes? Sim, estavam. Não, não estavam. Ou sim, eram. Ou não, não eram. Were they happy? Yes, they were. Or no, they weren't. Ok? Yes, they were. No, they weren't.
forma short answer, respostas curtas. Was she rich? Yes, she was. No, she wasn't. Ok, sim, ela estava ou não, ela não estava. Ok? Did you understand? Do you have any question? Até aqui vocês entenderam? Querem me fazer alguma pergunta? Tá tranquilo por enquanto? Falem aí para eu saber. Sim. Tranquilo, professora. Tranquilo. Ok. E aí, pessoal, para complicar um pouquinho, né? Que a vida é sempre complicada. Então, quando nós temos uma oração simples aqui na afirmativa, ó, eles eram felizes ou eles estavam felizes. Eu passo aqui o to be para frente, faço interrogativa. Se eu quiser colocar na negativa, como no slide anterior, eu vou falar they weren't happy, she wasn't rich. Mas o que acontece quando eu tenho um pronome interrogativo, que a gente chama em inglês de WH word or WH question. Quando eu tenho um pronome interrogativo e eu quero saber, por exemplo, onde eles estavam, né? Ou por que eles estavam tristes, ou quando eles foram ao cinema, ou alguma coisa nesse sentido. Então, como fica a estrutura das orações? Eu começo com o pronome interrogativo, ok? Where, onde, why, por quê e when, quando, tá? Depois eu vou escolher qual é o verbo de acordo com as pessoas aqui, com os sujeitos. Se for I, he, she, it, eu vou usar o was. Se for we, you and they, eu vou usar o were. Ok? E o complemento, aqui o que eu quiser mais de informação para fazer uma interrogativa, tá? Sick, tired and ready, ok? Doente, cansado e pronto, preparado. Então, utilizando um dos pronomes interrogativos, nós temos as seguintes perguntas. Why was he angry? Né? Why was he angry? Por que ele estava bravo, zangado? Tá? Por que ele estava bravo, nervoso? Why was he angry? Então, eu fiz uma interrogativa. Quando eu vou fazer uma interrogativa, se eu tiver um pronome interrogativo, ele vem sempre no começo. Por que ele estava? Aqui, ó. Where were you yesterday? Where were you yesterday? Onde é que vocês estavam ontem? Ok? Então, where, que é o pronome interrogativo, o sujeito é you, eu vou colocar qual é o verbo to be no passado. Para you, vai ser were. Where were you yesterday? Onde é que você estava ontem? Ok? Onde você foi ontem? Muitas vezes a gente traduz assim, tá? When, eu quero saber quando, que o when é o pronome interrogativo, o WH question, que significa quando. When was she nervous? When was she nervous? Quando que ela estava nervosa? When, ok? E o último pronome interrogativo daqui desse exemplo, desse slide, é o who. Who significa quem, tá? Who are you? Quem é você? Aqui eu quero saber who were those people? Quem eram aquelas pessoas? Who were those people? Quem eram aquelas pessoas? Ok? Então, quando eu tiver um pronome interrogativo, eu começo a oração com ele, na sequência eu coloco o verbo, depois o sujeito e depois o complemento que eu quiser, tá? Agora eu vou fazer essas mesmas perguntas e eu gostaria que vocês respondessem. Pode responder por escrito. Passou uma moto aqui agora, barulhenta. Vocês podem responder aí no chat, ou vocês podem fazer a anotação no notebook de vocês, tá? No caderno. Então, eu vou perguntar, ó, why was he angry? Por que ele estava bravo? O que vocês podem responder para essa oração? Why was he angry? Já pode ir escrevendo, tá? A segunda, where were you yesterday? Ok? Where were you yesterday? Onde é que você estava ontem, que foi feriado?
Terceira, when was she nervous? Quando é que ela estava nervosa? When was she nervous? And who were those people? Quem eram aquelas pessoas, ok? You have 1 minute to answer these 4 questions in your notebook or in the chat, ok? Podem responder aí 1 minutinho para escrever a resposta de vocês. Teacher, it's not possible to answer 4 questions in 1 minute. Respondam quantas vocês conseguirem, tá? Porque depois os slides ficam aí, vocês podem continuar as respostas. Eu não visualizo o chat agora, tá? Se vocês responderem, aí depois eu dou uma olhadinha no que vocês responderam. Ok? Murilo, tem alguma resposta aí no nosso chat? Alguém escreveu? Does anybody here? A Jennifer falou, because he was hungry. Ah, ok. Essa é uma boa resposta, porque eu fico angry quando eu estou hungry. And how about you? Essa é uma boa resposta, viu? Porque para me ver assim, brava, zangada, é só me deixar com fome ou com sono. Boa resposta. Is there another one? Tem mais alguma aí? Só uma até agora, prof. Thank you. Então, olha, são muitas possibilidades. Eu vou dar continuidade, vocês têm depois os slides aqui que vocês podem responder, but don't worry, because I'm going to ask this again. Não se preocupem, porque essas perguntas eu vou fazê-las novamente depois numa próxima aula, tá? Porque aí vocês já estudaram, já conheceram um pouquinho, e eu volto num próximo momento com perguntas e respostas e uma conversação, quer dizer, um diálogo, né, entre vocês, mas por enquanto por escrito. Agora, as regras. Quais são as regras para nós utilizarmos afirmativa, negativa e interrogativa quando nós temos o simple past tense? Então, quando eu mostrei os slides lá para vocês, eu praticamente já expliquei as regras, tá? Então, afirmativa, negativa e interrogativa. Tem alguém que poderia responder aí com as próprias palavras como é que a gente faz? Afirmativa, negativa, interrogativa do to be in the simple past tense? Vocês estão aí ainda? Hello? Murilo, o pessoal está aí ainda ou caiu a conexão? Porque ficou um silêncio. O pessoal está aqui, tá? Mas está em silêncio. Tá bom. É que de vez em quando aparece uma mensagem aqui para mim, bad connection, etc e tal, né? Não dá tempo de ler tudo, mas fala que a conexão não está muito boa, aí eu fico imaginando, será que caiu, só tenho eu aqui, eu estou falando sozinho, ninguém gritou? Então, tem alguém, is there anybody here who would like to tell? Tem alguém que poderia falar essas regras que eu já falei para vocês anteriormente aí nos slides? Quando é que a gente usa afirmativa? Né? Quais são os verbos? Está me escutando, professora? Yes, I can. Eu acho que na afirmativa, primeiro vinha o sujeito, o to be, que é o verbo, e a próxima palavra. Pode ser happy, o que for, dando continuidade à frase. E como que é o to be na afirmativa no passado? To be, ok. Was. And where. Were. Para quem que eu uso was e para quem que eu uso were? Quais são as pessoas? Was
seria pro I, he, she e it. Ok, very good. Your seria pro we, you e they. Excellent. Yes, excellent. We, you, and they. Were, I, he, she, it, was. Certinho. Como é que fica na negativa? Como é que eu faço negativa? Eu acho que só coloca o not na frente do to be. Ok? Fica o sujeito, was ou were, o not e o adjetivo. Ok. Sim, então was not contraído fica wasn't e were not contraído fica weren't. Ok? Very good. Excellent. And how about the interrogative form? E como é que eu faço perguntas? Esse já é mais difícil, que embola tudo. Vamos lá. Pera. Você tem que colocar o to be antes do sujeito, não? Yes. É normal. Ok. O to be antes do sujeito e depois o adjetivo, dando continuidade para a frase. Ok. Ao invés de falar adjetivo, você pode falar o complemento, tá? Porque o complemento pode ser qualquer coisa. Pode ser um adjetivo, um advérbio, o que quer que seja, tá? A gente fala assim nas orações, sujeito, predicado e complemento. Tudo que vem depois é complemento, tá? Aí depois em português vocês estudam todos esses complementos aí, objeto direto, indireto, complemento nominal, adjunto adverbial, etc, credo. É muito difícil. Mas está perfeito aí a sua explicação. Então, na interrogativa, eu vou colocar o verbo to be primeiro, né, que vai ser was ou were. Então, depois eu tenho o sujeito e depois eu tenho o complemento. Mas, para complicar um pouquinho a vida de vocês, quando eu tenho um pronome interrogativo, que a gente chama de WH question, né, que é pronome interrogativo em inglês, como é que fica, então, a pergunta aí? Como é que eu faço interrogativa? Primeiro vem o pronome interrogativo. Lembra, ó, where were you yesterday? Where were you yesterday? Why was she angry? Ok? Então, a interrogativa normal, primeiro é o verbo to be no passado, was, were, e depois sujeito e complemento, tá? Quando eu tenho um pronome interrogativo, primeiro é o pronome interrogativo e depois a mesma sequência, tá? Eu só começo com o interrogativo. Vejam aqui, ó, where, o verbo to be, depois sujeito e complemento, tá? Mas nós vamos depois fazer exercícios sobre isso. Então, aqui, depois das explicações que nós tivemos, né? Então, na forma afirmativa, here are some more examples. Yanara was at school last Tuesday, ok? Então, Yanara, she was at school. Iago and Ana Carolina were at home on Sunday. Então, nós temos aqui duas pessoas, dois sujeitos. Quem? Eles, né? Que é o Iago e a Ana Carolina. Então, eles eu troco por they were at home on Sunday. All right? And it was a nice weekend because we had a holiday. Gente, o feriado foi ótimo, né? Ainda mais que teve... O final de semana foi ótimo, ainda mais que foi seguido de um feriado. Então, I, he, she, it was, we, you and they were. Então, primeiro é o sujeito, depois o verbo, depois o complemento. Sujeito, verbo no passado e complemento. Sujeito, verbo no passado e complemento, ok? Então, aqui com outros exemplos. And the negative form. So, to do the negative form, you have just to put not after the verb. Tainara was not at school last Tuesday. Se eu optar pela forma contraída, eu vou falar wasn't. Iago and Ana Carolina were not at home on Sunday. So,
They weren't, were not, que é igual a weren't na contracted form. It was not a nice weekend, or it wasn't a nice weekend. Para fazer negativa, basta eu colocar o not. E aqui, então, tem o quadrinho com a forma contraída. Was not é igual wasn't. Were not é igual weren't. Só para vocês não esquecerem, tá? Wasn't e weren't na contracted form. Negative contracted form. And interrogative form. Como é que a gente faz a forma interrogativa? Eu tenho aqui uma frase na afirmativa. Olha, vocês conhecem esses alunos aqui? Conhecem os outros do slide anterior? Of course. Eric and Emily were at the movies last Saturday. Tá? Então, Eric and Emily são eles, né? Então, they were at the movies. Eles estavam no cinema. E eu vou passar essa oração que está na afirmativa para a interrogativa. Como? You just have to put the to be at the beginning of the sentence, ok? Were, e aí continua igual. Eric and Emily at the movies last Saturday, ok? Karen was at school with her friends. Enquanto Eric e a Emily estavam no cinema, a Karen estava na aula com os amigos, estava na escola. Ai, que vontade de voltar para a escola, né? Então, Karen é ela, she was. Como é que eu faço interrogativa? Eu pego o was aqui e coloco aqui na frente. Was Karen at school with her friends? Viram como é facinho fazer interrogativa? Só pegar o verbo to be, jogar para o início da frase. Mas, if we have a W8 question, se a gente tiver pronome interrogativo, eu começo a oração com pronome, depois continuo, tá? Então, essas são as regras para vocês fazerem interrogativa, negativa e afirmativa do verbo to be, in the simple past tense. Now, let's check. Vamos checar se vocês aprenderam. Yesterday. Complete here with the to be in the simple past tense. Ok? Então, anotem aí A, B, C, D, F, G. Coloquem as letras e qual é a resposta correta com o verbo to be, se é was ou se é were. Um minutinho para terminar e nós corrigimos, tá? Ok? Vocês já viram que eu não conto, né? Mais ou menos assim. Can we correct? Teacher, você é cruel, você não deixa o tempo suficiente para a gente responder. Vamos lá? I, como ficou aqui? I. Quem fala? Hello. Eu vou cantar para vocês, hein? Aí vocês vão responder correndo. Quem pode responder, por favor? I was? Yes, I was at school. You? Were? You were, okay. He? Was? He was. She?
Was também? Também. It. Was. Ok. We. Eu acho que é was também. Was ou were? Was. Não. Porque o was é só para I e he, she, it. Ó. I and he, she e it. Todas as outras pessoas são were. We, you and they were. Então, aqui o correto seria we were playing football. Ok? We were. And they. Como é que fica aqui eles? Were. We. They were. Yes, they were singing. Então, ficou I was, you were, he was, she was, it was. We were and they were. Ok? Então, lembrando, meus queridos, que para a primeira pessoa, I, e terceira pessoa, he, she, it, é sempre o was. Para as outras pessoas é were, tá? We, you and they were. Agora, o exercise number 2. Write the sentences in the past simple or in the simple past tense. Eu coloquei aqui algumas orações no presente, tá? Vocês têm que escrever essas orações no passado. Então, o que tem que fazer? Só trocar o to be. I am 7 years old. You were my best friend. Your bike is in the garage and there is a bottle on the table. Então, vocês têm que trocar o verbo to be, que está no presente, para o verbo to be no passado, correto. Então, I, he, she, it was, as outras pessoas were. Vamos lá? 30 segundos para fazer. Ok? Como fica, meus queridos? I am 7 years old. Eu tenho, né? E eu tinha, eu era 7 anos. Como fica aqui? Was ou were? Quem não quiser falar, se quiser escrever aí no chat, pode fazê-lo, tá? Number 1, was or were? Respondam aí no chat. Number 2, you. Was or were? Number 3, eu tenho aqui with, é was or were? E number 4, there is, vai ficar there was ou there were? Escreveram? Eu acho que eles escreveram para o número 1, a Jennifer e a Maria. Quando escreveram was. Ah, ok. E como que elas escreveram aí? I was. Foi isso? Escreveu só was. Ah, ok, só was, né? Tá. Então, I was 7 years old, né? Eu tinha 7 anos, ou eu era 7 anos velha, né? Não dá para traduzir literalmente, que não faz sentido. You are my best friend. Ficou o quê? You were. Alguém escreveu? You were. Você era. Lembrando que é só para I e he, she, it. Então, eu só tenho I aqui na primeira e eu não tenho nem he, nem she, nem it. Ah, bom, pera. Aqui, you. Vai ficar you were my best friend. Your bike. Né? Your bike é ela, it. Eu tinha falado que não tinha he, she, it, mas your bike eu vou substituir por ela. It is in the garage. Então, your bike was in the garage. Tá? Sua bicicleta estava. There is a bottle on the table. Então, there is, vai ficar there was a bottle on the table. Ok? Então, was, were, was e was, tá?
Ok? Ficou alguma dúvida? Então, o tempo nunca é suficiente, né? Já são 4h26. Nós temos aqui um texto. Esse texto, com mais algumas perguntas, eu vou inseri-lo na próxima tarefa de vocês, tá? Então, aquilo que nós não terminamos na aula de hoje vai ser a tarefa para a próxima quinzena. Então, eu vou colocar esse texto novamente. Eu quero que vocês prestem atenção aqui nos verbos, tá? Ó, was, were, weren't, etc., que é justamente um reconhecimento do que nós estudamos na aula de hoje. Então, eu vou colocá-lo na tarefa e pedir para que vocês façam as atividades propostas aqui, tá? E na próxima aula, então eu já expliquei, deixa eu parar de compartilhar a tela, ok. Na próxima aula, o Murilo e a Camila, eles vão dar continuidade à aula explicando a diferença dos verbos regulares e irregulares, tá? E eu dou continuidade, finalizo a aula que eles propuserem aí para vocês e continuo na sequência nas outras aulas, tá bom, meus queridos? Vou parar de gravar a aula, então a gente se vê, see you next class. Stop recording.